Fala pessoal, meu nome é Romeu, sou diretor do Steber e nós estamos aqui com o nosso vídeo hoje, um momento cultura do Steber aqui. Hoje nós queremos falar um pouco sobre leitura. Eu queria fazer uma pergunta para você que é o tema desse vídeo. O que você está lendo? Isso mesmo, o que você está lendo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, as palavras do apóstolo Paulo. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Esse 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está escrevendo suas últimas palavras que vão ser registradas nas Escrituras. Paulo aqui ele está velho, perto da morte, preso em uma masmorra fria, úmida, um lugar terrível, onde que ele pede, inclusive, para Timóteo trazer uma capa, porque o inverno estava chegando. E é interessante a gente lembrar aqui que Paulo ele já estava velho, Paulo ele já tinha cumprido seu ministério, ele já tinha feito suas 3 viagens missionárias, ele já tinha escrito muitas e muitas cartas. O ministério de Paulo já estava no fim. Tanto que ele está dizendo aqui, olha, minha coroa já está reservada para mim, eu completei o combate, eu guardei a minha fé. E nos últimos momentos da vida de Paulo ele fala uma coisa que é de intrigar a nossa mente, é de nosso coração ficar assim, poxa cara, o que esse cara está pedindo? Paulo ele pede para que Timóteo traga a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos. Os livros que Paulo queria que Timóteo trouxesse para ele eram livros de teologia, livros de história, livros de filosofia, livros normais, comuns, com vários assuntos da época. E os pergaminhos eram rolos do Antigo Testamento, textos grandes do Antigo Testamento sobre a lei e sobre os profetas. É interessante que Paulo ele está com sede de conhecimento e com sede da palavra de Deus, quase morrendo, preso e completamente complicado, uma situação complicada na vida dele. E ele pede para que traga livro para ele. A gente vê que Paulo ele estava preso fisicamente, mas a mente do apóstolo Paulo, o espírito de Paulo não estava preso. Ele era um homem que ele queria conhecimento até na sua morte. Ele era um homem que ele queria buscar Deus até na sua morte. Ele era um homem que ele queria conhecer mais das Escrituras até na sua morte. E falando um pouco sobre essa leitura da vida do apóstolo Paulo, a gente tem que perguntar como que está a nossa leitura. Segundo uma pesquisa da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, cerca de 44% dos brasileiros não são leitores e 30% nunca compraram um livro. Gente, isso é um fato de espantar. Quase a metade da população brasileira não tem hábito de leitura, ou seja, não lê nada. E 30% nunca compraram um livro. Esses dados eles são muito importantes para a gente entender um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso país e um pouco da nossa sociedade. Por que nós estamos caminhando como nós estamos? A gente vê que o brasileiro ele não tem um hábito de leitura. E segundo esses que não têm o hábito de leitura, 67% dizem que é por falta de motivação na infância. Ou seja, eles não foram motivados a ler, sejam histórias de criança, histórias de fantasia, livros de geografia, livros de história. Resumindo, segundo eles não foram incentivados a ler. E nós, como cristãos, nós temos essa grande responsabilidade. Em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Nós devemos ler e meditar na palavra de Deus. É dever de todo crente meditar e ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Os judeus, com cerca de 5 anos, eles já começavam a memorizar a Torá. Eles já começavam a memorizar as leis do Senhor. E nós, como cristãos, talvez nunca fomos tão displicentes com a leitura, principalmente com a leitura da palavra de Deus. E quando nós abandonamos a leitura, quando nós abandonamos o conhecimento, nós estamos regredindo. Então nós temos pessoas que não conhecem as palavras de Deus, que não conhecem as leis de Deus e que estão perecendo justamente porque falta conhecimento. Essa pesquisa também diz que 74% da população brasileira, nos últimos 3 meses, elas não compraram nenhum livro. Gente, isso é muito complicado. 74% da população brasileira não compraram um livro durante 3 meses. A gente vê como que a nossa cultura, como que a nossa
a sabedoria, o contexto brasileiro, ele é fraco na leitura e também fraco no conhecimento. Essa pesquisa também diz uma coisa muito interessante, que a leitura ficou em 10º lugar quando o assunto é sobre o que nós gostamos de fazer. A leitura perde para a televisão, ela perde para o WhatsApp, ela perde para o Instagram, ela perde até por ficar à toa. A leitura ela perde para quase tudo. A leitura é 10º lugar na prioridade dos brasileiros. E o dado mais constrangedor dessa pesquisa, que é para você ficar sabendo como que vai a sua leitura, a nossa leitura, é que 50% dos professores que foram entrevistados por essa pesquisa, que corresponde a 93% da população brasileira, 50% dos professores não estão lendo nada. Gente, quando a gente fala de aluno é uma coisa. Quando a gente fala do trabalhador, aquela pessoa que tem a vida corrida, muitas vezes nós até tentamos compreender, mas os professores são aqueles que estão ensinando os nossos filhos na escola, que estão ensinando talvez na universidade, na escola, ou dando aconselhamento, que estão inclusive à frente de igrejas, pastores, mestres. 50% dos professores não estão lendo nada. Nossas escolas, nós já conhecemos o contexto da educação do Brasil. Nossa situação é crítica nas escolas. Até mesmo nas escolas particulares. Muitas vezes, os alunos eles saem da escola com um aprendizado muito baixo. As escolas parecem que não formam mais estudantes e as universidades elas não formam mais pensadores. Muitas vezes o que é ensinado nas universidades são ideologias, são partidos, são bandeiras e o conhecimento ele fica de lado. Por quê? Porque nós deixamos de ler, nós deixamos de buscar o conhecimento. E um dos benefícios que a leitura traz para a nossa vida é que ela melhora o funcionamento do nosso cérebro. A leitura ela é como se fosse a sua academia do cérebro. E segundo os dados dessa pesquisa, uma pessoa que tem hábito de leitura de modo cotidiano, ela é muito menos propensa a ter um Alzheimer. E cerca de um encolhimento de 30% do cérebro quando já estiver mais velho, ou seja, desse encolhimento da funcionalidade do cérebro. Ou seja, a leitura ela exercita a nossa mente. A segunda benefício da leitura é que a leitura ela traz a expansão do nosso conhecimento. Quando nós lemos, nós nos tornamos mais sábios, nós nos tornamos mais inteligentes. O nosso vocabulário melhora, a nossa escrita melhora. Por quê? Isso tudo, gente, com pequenos hábitos de leitura. Nós tornamos mais criativos também a partir da leitura. Nós vamos em mundos diferentes e que nós conseguimos ampliar a nossa mente e o nosso conhecimento. O terceiro benefício da leitura é que ela traz-nos um senso crítico. Ou seja, você não vai apenas repetir aquilo que você ouve. Você não vai ser aquela pessoa que concorda com tudo. Você vai ter um senso crítico do certo e de errado, do sim ou não. Uma pessoa com personalidade, que tem opiniões e que tem coisas novas para trazer para o ambiente que você está inserido. E o quarto benefício da leitura que eu quero falar é que ela nos traz a possibilidade de ter empatia. Quando nós lemos, nós estamos indo em mundos diferentes, nós estamos criando um senso de pegar aquilo que está no livro e trazer para o nosso coração, de identificar com algum personagem, ou com alguma história, ou com algum sentimento. E isso é muito importante. Gente, são 4 benefícios que eu falo da leitura aqui, mas a leitura tem vários outros benefícios. É um momento de cultura. Nós, como cristãos, como crentes, como brasileiros, nós precisamos de ler mais. Que livro você está lendo? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo algum livro teológico, algum livro devocional, algum livro científico? Isso é muito importante para a sua vida. Se 67% diz que não tem incentivação, eu quero incentivar você aqui hoje. Leia. Faça um desafio. Comece com livros pequenos, livros mais fáceis. Compre um livro, coloque metas para você ler. Tire um horário bacana para você ler, que você vai ver que em pouco tempo sua vida será mudada, porque a leitura muda pessoas. Ela não transforma, mas ela muda pessoas. A leitura, ela faz coisas maravilhosas e ela traz conhecimento para a sua vida. Você é cristão, você tem essa responsabilidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Seja relevante, seja útil. Deus abençoe vocês. Esse é o nosso vídeo, Momento Cultura do Steber. Curta, compartilhe e divulgue esse vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.